E o Brasil, gente, ocupa a 46ª posição num ranking de competitividade que reúne 66 países. Isso é o que mostra um estudo da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, a Firjan. Para a gente ter uma ideia, há 10 anos o nosso país ocupava a 40ª posição e de lá para cá perdeu 6 posições. Levantamento que também destaca que nosso país está entre os 8 piores colocados na análise de eficácia do governo. No estudo, o país mais competitivo é a Singapura, seguido pela Suíça e Dinamarca. A última posição é ocupada pelo Paquistão. A gente vai detalhar melhor esse estudo. Agora, quem chega para nos contar os detalhes é o gerente de estudos econômicos da Firjan, Jonatas Goulart. Jonatas, muito bem-vindo. Obrigada por conversar com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde a todos. Quero começar entendendo um pouco sobre esse ranking de competitividade. Como é que ele funciona e como é que acontece essa avaliação para a gente entender essa queda importante do Brasil na comparação, inclusive, com os últimos 10 anos, Jonatas? Então, acho que vale a pena a gente explicar que o nosso objetivo quando a gente construiu esse estudo é tentar entender qual é o nosso problema de produtividade. Eu acho que não é novidade que a gente saiba que o Brasil tem um problema de produtividade, um problema de baixa competitividade, mas a gente não tinha muita ideia de como que o Brasil estava posicionado nesse contexto global. E a gente construiu um ranking baseado em dados do Banco Mundial, dados da Unesco, onde a gente coloca todos os países que têm dados disponíveis para a gente olhar os componentes que nós consideramos mais relevantes para a produtividade, que são 4 pilares, no caso. Capital humano, a gente está falando de eficiência do governo, ambiente de negócios e infraestrutura. Baseado nesses 4 pilares, nós construímos indicadores, nós colocamos alguns indicadores para a gente tentar analisar onde o Brasil está colocado quando a gente compara todos os países. E o que chamou muito a nossa atenção é que o Brasil está numa colocação muito baixa. A gente está muito mais próximo dos últimos do que dos primeiros. Então, a dúvida que a gente ficou assim, mas qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil de competitividade é infraestrutura, capital humano, ambiente de negócios, eficiência do governo? A gente percebeu que a gente está ruim em todas as variáveis. A variável que a gente estaria melhor seria capital humano, mas ainda assim a gente está na metade do ranking, a gente ainda está, eu diria, mais ou menos aí uns 20 a 25% distante dos primeiros colocados, a nota no capital humano, que é a nossa melhor nota. Então a gente entende que para resolver os nossos problemas, a gente precisa atacar em várias frentes e a gente precisa de fato entender que isso é uma política de país, não uma política necessariamente de governo. Precisa de uma política de Estado, porque a gente, de fato, tem muito a avançar ainda para a gente conseguir ser um player mais relevante no comércio e na competitividade internacional. Esse é um ponto importantíssimo. Inclusive, queria entender um pouco das soluções que vocês propõem depois de apresentar esse estudo também, para que a gente entenda se é possível, pelo menos, a gente voltar a posição que a gente tinha 10 anos atrás. Eu sei que a gente está numa posição que ainda assim é ainda mais distante dos primeiros colocados e não estou nem almejando chegar lá, viu, nos primeiros colocados, mas a gente de repente conseguir avançar algumas casinhas. O que a gente conversa muito aqui, a gente está tão atrás e a gente necessita de tantas coisas que a gente precisa talvez vencer algumas barreiras iniciais. A gente discute muito sempre a questão de inflação, juros, câmbio, e a gente entende o seguinte, né? Se a gente não conseguir pelo menos resolver o nosso problema fiscal de curtíssimo prazo, como é que a gente vai conseguir um espaço no orçamento para poder aumentar investimento em infraestrutura ou então investir mais em educação, em pesquisa e desenvolvimento? Então, a gente entende que a gente precisa muito começar do começo. E esse começo seria a gente, de fato, fazer uma política fiscal que, pelo menos nesse curto prazo, traga alguma possibilidade de sustentabilidade das contas públicas. Eu acho que talvez esse seja o nosso primeiro passo, essa é a nossa principal conversa nesse momento. Feito isso, aí sim a gente começa a discutir as bases para a gente investir mais em produtividade, pesquisa e desenvolvimento. Então, a gente ainda tem um dever de casa bem inicial para fazer, para a gente iniciar nessa caminhada do desenvolvimento. Outro ponto importante para a gente levar em consideração é outra parte do levantamento que mostra que o Brasil está entre os 8 piores quando a gente olha especificamente a análise sobre eficácia de governo. Explica para a gente como é que foi feito esse cenário também e o que seria essa eficácia de governo também. Quando a gente olha a eficácia do governo, a gente está falando, por exemplo, de cumprimento de contratos,
a gente está falando daquelas bases que dá segurança jurídica para você empreender no Brasil. E a gente pode falar também da questão de segurança. Eu acho que essas são as 3 questões mais básicas que a gente está olhando quando a gente está olhando a eficácia do governo. E o que é interessante? Eu acho que não ninguém tem dúvida de que a gente precisa de um governo mais eficaz e um governo mais eficiente, mas chamou a nossa atenção estar numa colocação tão baixa nesse ranking quando a gente olha o panorama internacional. E muitas vezes são questões que a gente consegue resolver com medidas que não necessariamente precisam de mais espaço no orçamento. A gente precisa cumprir nossos contratos, são diversos os casos de concessões que nós temos no Brasil que precisam rever contratos, então são algumas questões bastante básicas que a gente precisa resolver. E outro problema bastante relevante é a questão também da segurança pública. Sem segurança pública, sem a gente entender também a questão da corrupção, sem atacar essas variáveis, a gente vai continuar também tendo um problema muito grave de eficácia do governo. Perfeito. É importante a gente entender um pouco desse cenário de eficácia de governo. Vocês veem um caminho em que é necessário, como, na verdade, traçar esse caminho? Vocês conseguem imaginar como reverter esse cenário para o Brasil quando a gente fala especificamente de eficácia de governo? Ou, precisa trocar o governo? Qual que é o caminho para que o atual governo mesmo consiga reverter esse cenário na avaliação de vocês? Então, eu acho que a gente tem uma questão que ela talvez um pouco atravessa os governos. Porque a gente troca o governo, a gente ainda tem questões no nível estadual, questão no nível municipal, que também precisam ser resolvidas. Quando a gente fala de não cumprimento de contratos, às vezes são contratos municipais que também não são cumpridos. Então, se alguém me perguntasse, Jonas, como é que resolveria esse problema? Eu acho que investir em educação e capital humano, eu acho que é a melhor saída no médio prazo, que a gente teria uma população mais educada, a população mais educada, ela vota em políticos melhores, mais preocupados com o futuro do país, aí sim, talvez a gente consiga, no médio prazo, resolver essas questões de uma maneira mais uniforme, porque a gente não consegue... É uma questão que talvez ultrapasse cultura. Então, para a gente resolver esse problema, a gente não resolve de um dia para o outro. Não é de um dia para o outro que nós deixaremos de ter políticos corruptos, ou não é de um dia para o outro que a gente vai ter um Estado mais eficiente. Mas é uma cultura que precisa ser resolvida ao longo dos anos. E investir em educação, acho que é a nossa única saída. E pesquisas como essa são fundamentais. Jonatas Goulart, ele que é gerente de estudos econômicos da Firjan, muitíssimo obrigada, por explicar para a gente um pouco desse cenário e dessa pesquisa que vocês trouxeram. Eu que agradeço e boa tarde a todos. Obrigada, uma boa tarde para vocês também.